Em nosso vídeo anterior, falamos de santidade, um movimento religioso sincrético que se espalhou pelo interior da Bahia e, pasmem, pouquíssimos anos após a descoberta do Brasil, e que foi determinante para a criação das bases de uma religião tão plural quanto a Umbanda. Precisamos entender também que o Brasil é um país imenso, continental, e que apresenta diferenças regionais consideráveis, que mesmo tendo sido formatada no Rio de Janeiro, sendo tão carioca, a Umbanda sofrerá influências e adaptações a esses locais tão diferentes. E mesmo assim, não perderemos nossa essência, seremos Umbanda. Por isso é tão interessante conhecer de tudo um pouco. Hoje, vasculharemos a região norte do país, nos debruçando sobre a fascinante Ilha de Marajó. Como complemento, recomendamos que assistam ao vídeo 81, onde falamos da encantaria, hoje tão presente nas regiões norte, nordeste e sudeste do Brasil. Então, bora lá falar de Umbanda? A região norte do país é aquela que, sem dúvida, mais preservou nossas raízes indígenas. Nela há uma infinidade de pajés, homens dedicados em conhecer as práticas indígenas xamânicas, incluindo-se seus saberes sobre nossa riquíssima flora e sua utilização para a cura das mais diversas doenças. Certo, mas em Marajó há uma diferença. A presença de mulheres pajés é incomum na cultura indígena, salvo alguns pouquíssimos lugares, e a cidade de Soure, na ilha de Marajó, é um desses pontos. Lá teremos pajés famosas, como Dona Zeneida Lima, que até livros publicou, e muitas outras mulheres curadoras. Essa pajelança cabocla, cujas raízes remontam à pré-história, está inserida na cultura indígena da Amazônia, hoje sincretizada com práticas católicas e africanas. Vamos compreender melhor como ela funciona. Tudo gira em torno do pajé, palavra tupi-guarani que significa feiticeiro ou curandeiro. É ele o detentor do conhecimento e, principalmente, será um intermediário entre os mundos material e espiritual. Há diferença entre ser curandeiro e um pajé. Um pajé, um xamã, em qualquer cultura, entra em transe, incorpora como médium, servindo de ave, de instrumento para a manifestação dos ancestrais, divindades e espíritos de animais, já que eles tomam diversas formas. Já o curandeiro é um inspirado, mas não incorpora. Vai receitar os tradicionais banhos de ervas, chás e rezas, invocando santos católicos, e acaba aqui. Por isso, o pajé será mais importante nessa cultura. Todo pajé passa em sua vida pelo que chamam de corrente do fundo, coisa que a maioria dos médiuns passam, geralmente quando entram na adolescência. Aliás, todos já passamos ou ouvimos falar disso na rotina de nossos terreiros. Será aquele período de crises, doenças, possessões descontroladas, conflitos familiares, perseguições e sofrimentos severos, provocando grandes mudanças no despertar para as nossas missões. Um pajé poderá ser dito de nascença, dando sinais já no ventre da mãe, ou de agrado, sendo escolhidos pelos encantados para servi-los e preparado por alguém experiente. O mais poderoso deles é o sacaca, aquele que é pajé de nascença, e seus professores não serão uma pessoa, mas os próprios caruanas que habitam em Cante, o reino que
que fica no fundo dos rios. Fala-se que ele ficaria meses desaparecido debaixo das águas, como aluno, aprendendo tudo o que vai precisar saber. Por tudo isso, terá poder muito maior sobre as doenças físicas e espirituais. Quando o pajé feminino esbarra no ato de menstruar, um tabu dentro da cultura indígena, onde afirmam que a mulher estará fraca e por isso não poderá trabalhar, salvo quando entra na menopausa e estará livre desses ciclos. Esses tabus vieram para a Umbanda e, mesmo sem conhecer sua origem, escutamos essas perguntas. Com o esclarecimento que temos hoje, salvo quando apresente alguma doença, a médium poderá perfeitamente trabalhar. Na pagelança também haverá o uso do maracá, um chocalho indígena, para a chamada das entidades para perto, sendo substituído hoje pela sineta em nossos trabalhos. No livro de Dona Zeneida Lima e nos relatos dessas pajés do Marajó, vemos muita coisa semelhante aos nossos trabalhos e nossas entidades. Por exemplo, encontraremos ali o forte sincretismo com a presença de Jesus e dos santos católicos. O uso das ervas como fonte primária de recursos aos nossos trabalhos. O uso de banhos como tratamento reequilibrante, defumações para alterarmos nossos ambientes. O uso daqueles apelidos que nossas entidades chamam alguns profissionais durante nossas sessões, como burros da terra, para designar os médicos e os pajés dessas regiões de bata branca. A gratuidade dos trabalhos através da caridade, por imposição dos caruanas e encantados. A forte ligação com a natureza, o cuidado alimentar para a feitura de alguns trabalhos e muito mais. Nessa pagelança não existe os orixás africanos, mas há seres e divindades com nomes indígenas como Jaci, Quaraí, o Girador, com diversas atribuições. Enquanto isso, no mais profundo da floresta ou no fundo dos rios, habitam os caruanas, que se comunicam conosco através de seus pajés, em suas incorporações, sonhos e visões. Como fica bem claro, as raízes da Umbanda são tão profundas e ainda tão misteriosas quanto o caminho que nos separa dos caruanas. Há muito a descobrir. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho para você. Então, até a próxima.